Fala pessoal, eu sou o professor Ivanilson Júnior e o nosso tema de hoje é deslocamento de equilíbrio químico. Vem comigo! Aqui nós temos uma equação química. Perceba que tem a presença de uma seta dupla. Essa seta dupla significa que essa reação ela é reversível, ou seja, ela pode acontecer tanto no sentido 1 quanto no sentido 2. No sentido 1, a gente tem a conversão de reagentes em produtos, no sentido direto, e a reação 2, nós temos a conversão de produtos em reagentes, que a gente chama de sentido inverso. Essa equação dupla significa que essa reação ela está em equilíbrio químico. Professor, o que é equilíbrio químico? É quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Quando isso acontece, eu tenho o equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico, pessoal, ele pode ser deslocado. E esse deslocamento vai ser em função de 3 fatores. O primeiro fator que pode deslocar o equilíbrio químico é a concentração. Então, se eu aumento a concentração de PCl3, por exemplo, eu vou ter a presença de mais reagentes. Então, a tendência é que esse equilíbrio seja deslocado para a direita, ok? Após esse deslocamento, um novo equilíbrio químico é estabelecido. Ao passo que se eu, por exemplo, diminuir a concentração de Cl2 ou diminuir a concentração de PCl3, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido inverso. Ou seja, ele vai pegar parte desse produto para converter em reagente para que esse equilíbrio seja estabelecido novamente. O nome desse processo de deslocamento é chamado de princípio de Le Chatelier. Ao passo que se eu, por exemplo, retirar, ou seja, diminuir, por exemplo, a concentração de PCl5, então se eu diminuir a concentração de PCl5, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, ok? Ele vai consumir, vai pegar parte desse reagente para converter em produto. Então, se eu diminuo a concentração desse, o equilíbrio é deslocado para a direita. Se eu aumento a concentração desse, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Então, se eu coloco no produto, desloca para o reagente. Se eu retiro do reagente, desloca no sentido do reagente. Se eu retiro do produto, desloca no sentido do produto. Se eu coloco no produto, ele vai para o lado oposto. Tranquilo? Agora nós vamos avaliar, pessoal, o efeito da pressão. A pressão é o seguinte. Olha para cá. Aqui eu tenho um sistema que a gente vai comparar como se fosse um êmbolo, ok? Então, dentro desse êmbolo, eu tenho esses componentes em equilíbrio. Então, eu posso ter essa pressão, eu posso diminuir a pressão ou eu posso aumentar essa pressão, ok? Aqui a gente tem 1 mol, mais 1 mol, a gente tem 2 mols. A gente pode dizer que a gente tem aqui 2 volumes, ok? Enquanto aqui a gente tem somente 1 mol, que a gente pode dizer que tem 1 volume. Olha, aqui eu tenho 2 volumes e aqui eu tenho 1 volume. Em qual dos dois casos eu vou ter um espaço menor? O espaço menor vai ser em 1 volume. Olha só que interessante. Então, se eu aumento a pressão, o equilíbrio é deslocado para o menor volume. Olha só que interessante. Então, se eu diminuir a pressão, eu vou aumentar o espaço. Se eu aumento o espaço, quem vai se sentir mais confortável? O menor volume ou o maior volume? Se eu aumento o espaço, quem vai se sentir mais confortável é o maior volume. Olha só que interessante. Então, se eu aumento a pressão, eu diminuo o espaço. Se eu diminuo o espaço, quem vai se sentir mais confortável é quem tem o menor volume. Então, ao aumentar a pressão para essa equação, o equilíbrio é deslocado para a direita. Se eu diminuo a pressão, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido do maior volume. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. E para finalizar, nós vamos avaliar o efeito da temperatura. Pessoal, lembrando que se eu tiver reagente no estado sólido, ele não vai deslocar o equilíbrio. Então, se eu tivesse uma espécie sólida aqui, representada por um S, se eu aumentar a quantidade dessa espécie sólida, eu não vou ter deslocamento no equilíbrio, ok? Eu não vou ter deslocamento no equilíbrio. Para avaliar a influência da pressão no equilíbrio químico,
a gente precisa ter essa informação, que é o ΔH da reação. ΔH é variação de entalpia. Então, se o ΔH é negativo, menor que zero, a reação é exotérmica. Se o ΔH é positivo, menor que zero, a reação é endotérmica. Exo libera calor, endo absorve calor. Então, vamos analisar aqui o seguinte. A reação no sentido 1, pessoal, o ΔH é negativo. O fato do ΔH negativo ser negativo indica para a gente que a reação no sentido direto ela é exotérmica. Olha só, se no sentido direto é exo, no sentido inverso vai ser o quê? Endotérmica. Isso mesmo, endotérmica. Show de bola? Então, se eu, por exemplo, aumento a temperatura desse sistema, o que vai acontecer? Essa reação direta, no sentido exo, ela não gosta de calor. Se ela está liberando calor, ela não gosta de calor. Ou seja, se eu coloco temperatura, ela vai fazer aquilo que ela não quer naturalmente fazer. Ou seja, ao invés de deslocar o equilíbrio no sentido direto, eu vou deslocar no sentido inverso. Então, para essa reação que é exotérmica, se eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido do reagente, no sentido da reação inversa. Show? Ao passo que, se eu diminuo a temperatura, eu vou fazer exatamente aquilo que a reação direta quer fazer. Ela está liberando calor, ela não quer calor. Então, se eu diminuo a temperatura, eu vou fazer exatamente aquilo que ela quer. Logo, a reação vai ser favorecida no sentido direto. Então, se eu aumento a temperatura, sentido inverso. Se eu diminuo a temperatura, sentido direto. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. E para finalizar, nós vamos cantar aqui uma musiquinha, um funk do equilíbrio, para facilitar a sua memorização. Vamos lá? Me acompanha aqui na legenda. Ô, galera, eu quero te ver contente. Com Juninho, o equilíbrio cê entende. São 3 fatores que deslocam a reação. Temperatura, pressão e concentração. Você, temperatura, pressão e concentração. Maior calor, eu vou sentir doendo. Maior pressão e o volume vai descendo. Agora eu vou falar da concentração. Mas a gente é no sentido diretão. Mas a gente é no sentido diretão. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima.